Olá, mais um dia, capítulo 17 hoje. E o que vocês têm achado desse conteúdo de Lucas? Esse Jesus que tem se revelado aqui nas palavras, é o Jesus que você já conhecia? Por que eu pergunto isso? Quando você pega os filmes de Jesus, tirando A Paixão de Cristo, normalmente você tem um Jesus muito passivo, um Jesus que só prega amor, que só cura, parece que está sempre sob efeito calmante. Tem um outro Jesus também, muito pregado pela igreja moderna, que já é um Jesus 100% amor, um Jesus que aceita tudo, um Jesus que é quase um capacho nosso. E aqui a gente vê um Jesus que, de fato, ele está sempre prezando pelos humildes, ele está sempre combatendo a injustiça, ele está sempre combatendo a hipocrisia, porém um Jesus que tem um discurso bastante duro. E, por vezes, colocando peso e castigo nas pessoas. Isso mostra exatamente a dupla face do nosso Deus. Ele é um Deus que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ou seja, ele é aquele Deus que te ama, que entrega seu filho em seu lugar, que deixa os 99 para te buscar, mas ele é um Deus que ele não tolera a iniquidade. Ele não consegue conviver com a iniquidade. O capítulo 17 não vai ser muito diferente. Ele é um pouco mais leve que os outros 3 últimos, mas ele tem algumas advertências também. Vamos lá? 17, versículo 1. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa que por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar como uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pegar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-a e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare-me o meu jantar, apronte-me e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Aqui a gente pode quebrar essa fala aqui em alguns trechos. O primeiro dele está falando sobre as pessoas que servem como pedra de tropeço. Ou seja, você ser motivo de alguma pessoa se afastar de Deus. E aqui Jesus usa um exemplo bem concreto de um castigo. Seria melhor que a pessoa pegasse uma pedra bem pesada e se atirasse ao mar, morresse afogada. E a morte por afogamento é uma das mortes mais cruéis que existe, mais angustiantes, né? Então era melhor que essa pessoa morresse dessa forma do que servisse de pedra de tropeço. Isso Jesus está mencionando diretamente os fariseus, porque eles colocavam tanta regra, tanta hipocrisia para se atingir uma estatura de poder dizer que você está seguindo a lei, que as pessoas não conseguiam cumprir e tropeçavam, desanimavam e desistiam. E aqui a gente tem logo a primeira reflexão, o primeiro cuidado que nós devemos ter, principalmente liderança. A liderança ela acaba tendo um peso altíssimo nisso, porque ela tem uma grande responsabilidade no que vai ser dito, no que vai ser falado, na repreensão. Aqui a gente fala, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Então até a forma da repreensão, até o que está sendo falado, tem um peso muito grande. Precisa ter muito cuidado. Por isso que ser pastor, pregar na igreja, ser líder de louvor, de escolinha, de qualquer outra das áreas, não é algo assim simples, sem peso nenhum. Existe uma responsabilidade muito grande. Obviamente, na do pastor, muito mais. Porque, no final, ele vai dar conta. Tudo que foi feito no Brasil, seja para a esquerda ou para a direita, nos templos religiosos, no momento de eleição, esses pastores vão dar conta de tudo isso que foi feito. Quantas pessoas viram tudo isso que aconteceu e talvez se afastaram da igreja, talvez criaram uma repulsa contra a igreja? Não vou nem entrar aqui no mérito sobre eleição, graça e uma vez salsa. Não vou entrar nisso. A gente está falando de um texto que Jesus está falando de uma coisa aqui, então vamos nos ater ao que Jesus está falando. Mas essas pessoas, com certeza, vão dar conta sobre todos os seus atos.
Mas isso não serve só para liderança, isso serve para nós também, no nosso dia a dia, nossas atitudes. Nós temos sempre que estar vendo se por um acaso nós não estamos levando ninguém a pecar ou frustrando ou diminuindo a fé de ninguém. Ah, Diego, mas como assim? Me dá um exemplo. Por exemplo, a gente tem questões na Bíblia que algumas pessoas interpretam de forma A e outras de forma B, correto? Por exemplo, bebida. Tem algumas pessoas que não vêem problema em você tomar um pouco de álcool, e tem pessoas que acreditam que o crente deveria ser abstêmico, não poderia beber nenhum gole de álcool. Então, se por um acaso você é uma pessoa que acredita que não tem problema beber um pouco de álcool, e você está na presença de uma pessoa que acredita que tem problema em beber álcool, por que você vai beber álcool na frente dessa pessoa? Ou por que você vai tentar induzir ela a beber álcool se ela acredita que não deveria? É mais ou menos isso, é você ter o cuidado com a pessoa. Ou, como fala aqui, se seu irmão pecar, repreenda-o. A forma como você às vezes repreende, você às vezes afasta. E aí, continuando o texto aqui, vem algo muito interessante e eu consigo imaginar perfeitamente a forma como isso aconteceu ali e quão espontâneo foi essa resposta, porque provavelmente muitos de nós fariam exatamente o mesmo. Jesus fala aqui, exorte-o e repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Qual foi a resposta dos apóstolos? Aumente a nossa fé. De bate pronto. E quantos de nós não fariam a mesma resposta? Não, você precisa perdoar seu irmão, se ele vier te pedir perdão 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia, você tem que perdoar. Ah, Jesus, então me ajuda, né? Me ajuda, porque na segunda eu já vou estar bufando. Na terceira, que nem aquela piada, me dê paciência, que se me der força, eu agrido ele. Mas brincadeiras à parte, e Jesus ele fala aqui que temos essa obrigação de perdoar. E por quê? Porque é assim que o Pai faz conosco. Deus ele perdoou os nossos pecados, ele mandou o seu Filho, e ele nos perdoa todo dia pelas nossas iniquidades. Então, se o Pai nos perdoa, quem somos nós para não perdoar o próximo? E ontem, eu acho, se não me engano, eu vi uma palavra do Charles Spurgeon, que até compartilhei no Instagram, muito interessante. Ele falava que quando eu perdoo quem me fez mal, eu estou abrindo mão de ser juiz daquela pessoa para colocar Deus como juiz por mim. Maravilhoso, né? E aí os discípulos pedem mais fé. E Jesus ele vem falar aqui sobre a semente de mostarda, que eu já falei no início, que é uma semente muito pequena. E ele fala o seguinte, que na verdade, eles não precisam ter mais fé. Se eles tiverem uma fé pequenininha, mas a fé deles forem nesse Deus grande, e eles tiverem a fé que, como o Charles Spurgeon falou, que você perdoando, você está fazendo isso por conta de Deus, tudo isso vai acontecer. Ele termina a história aqui fazendo uma história de um servo que está trabalhando e quando ele vem para casa do seu senhor quer jantar, ele não vai chegar e falar para o servo, vai lá descansar que eu vou me virar aqui. Não, ele vai falar, faz minha janta e depois você vai descansar. E que ele não vai agradecer ao servo porque o servo não fez mais do que a sua obrigação, né? E que nós devemos nos lembrar que assim nós somos com Deus, que somos apenas servos inúteis, apenas cumprindo o nosso dever. Que nós não temos mérito em perdoar a pessoa várias vezes, que isso é apenas a nossa obrigação. Que o que nós fazemos, obedecendo a Deus, não coloca Deus como um devedor nosso. Não, Deus não nos deve nada. Tudo que você faz para Deus, ele não passa a ser agora um devedor seu. Nossa, eu fiz isso. Nossa, eu doei aquilo. Nossa, eu fiz isso. E, poxa, aconteceu isso de mal comigo. Poxa, estou fazendo isso tudo para Deus e Deus... As coisas que a gente faz, como diz aqui, é apenas cumprir o nosso dever. Fazer o bem não é algo extraordinário. É algo ordinário, é algo que você tem que fazer e ponto. É por isso que Paulo fala lá que a palavra de Deus é loucura para os homens, porque você segue a Deus, você faz as coisas de Deus, mas isso não é mérito. Isso é obrigação. Você não está fazendo nada mais do que seu dever. Seria muito mais interessante dizer, não, você quando morrer vai ter 300 virgens, 500 virgens, 1 milhão de virgens. É muito mais prazeroso, né, de escutar. Versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em uma alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus, lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse
e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Imagine algo, uma notícia que te fizesse pular de alegria. Uma notícia que te fizesse até mesmo chorar de alegria. O que seria? Imagine algo que você está buscando muito e alguém te ajuda a conseguir. Você seria provavelmente eternamente grato a essa pessoa, né? Pois é. O que surpreende nessa história aqui, e é o que Jesus chama a atenção, não é o fato do samaritano, eu já falei sobre ele em outros vídeos, de um samaritano se jogar aos pés de Jesus, mas o fato dos outros 9 não terem feito o mesmo. Fazendo uma breve explicação, a lepra, como eu já disse antes, era uma doença degenerativa em que as pessoas eram excluídas da cidade para não transmitir para os demais. Então esses 10 leprosos estavam excluídos do convívio com a sua família, da sociedade, todas essas coisas. E eles chegam, pedem para Jesus aqui para que Jesus curasse ele. Jesus fala o seguinte, olha que interessante, vão mostrar-se aos sacerdotes. Por quê? Porque quando alguém era curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote, que o sacerdote atestaria essa cura e o reintegraria à sociedade. Porém, quando Jesus fala isso, ele ainda não curou. Eles foram curados no caminho. Então esses 10 acreditaram que Jesus iria curá-los. Aqui não existiu nenhum caso de falta de fé. Todos eles tiveram fé em Jesus, todos eles foram ao caminho do sacerdote, todos eles foram curados. Mas apenas um, e esse samaritano, ao ver que estava sendo curado, ao ver que estava curado, voltou para agradecer Jesus. Talvez os outros 9, tão afoitos de voltar para o convívio da sua casa, para a sua família, para a sociedade, sequer cogitaram agradecer a cura. Foram lá e seguiram em frente. E um deles voltou. E aí Jesus vai falar para ele, levante-se e vá, que a sua fé o salvou. Por quê? Todos tiveram fé, todos foram curados. Mas esse, além da fé da cura, ele teve o reconhecimento que Jesus é Deus. Por isso, ele se atira aos pés de Jesus. Ele se prostra a Jesus. E por isso, ele foi salvo. E o que essa parábola diz para nós? Como estamos no nosso dia a dia? Esse vai ser o tema da Páscoa. Como estamos no nosso dia a dia? Será que estamos correndo atrás do vento, nessa correria, nessa rotina maluca que nos é imposta? E estamos esquecendo de agradecer a Deus? Agradecer a Deus pelas coisas do dia a dia, pelas coisas cotidianas, porque Deus é quem nos dá todas as coisas. Se hoje eu estou aqui com saúde para falar, você está com saúde para ver, é porque Deus assim nos deu essa saúde. Deus nos dá o ar que nós respiramos. Deus nos dá a comida que comemos. Deus faz o sol nascer. Deus faz o sol se pôr. Deus mantém a ordem do universo. A beleza do que está ao nosso redor. Nossa família. Tudo isso são presentes de Deus para nós. Nós paramos para agradecer essas coisas a Deus? Experimente. Quando acabar esse vídeo, enumere coisas que aconteceram em 2024 para você. Traga a memória e agradeça a Deus. Isso é muito bom. Isso é um exercício que nós deveríamos fazer todo dia. Psicologicamente, tem até grandes benefícios que as pessoas vão falar sobre gratidão e essas coisas. Mas, trazendo para o âmbito espiritual, é a gente parar e reconhecer e agradecer tudo que Deus fez por nós. Então, vou lembrar vocês no final do vídeo. Último trecho do capítulo. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu vou quebrando, tá? Porque tem uma parte aqui que vai ser mais densa. Aqui Jesus fala o seguinte, não fiquem procurando onde está o reino de Deus ou esperando o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. Vivam o reino de Deus hoje, presente. E aqui existe uma outra interpretação se ele está aqui ou se ele está dentro de nós. Mas o importante aqui é que o reino de Deus, ele está já acontecendo. Então que você viva de acordo com isso. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Aqui ele está falando de um momento de provação, de tribulação, onde, por ser um momento difícil, as pessoas começariam a procurar, será que é esse, será que é esse, será que isso que está acontecendo? Jesus vai voltar, e tal, essas coisas, e começar a se deixar levar por falsos ensinos e falsas expectativas, e ele fala
para não dar vozes, porque Jesus viria, falando da segunda vida, como um relâmpago que aparece no céu do nada, muito rápido, e que ninguém estaria esperando por esse dia. Mas que antes ele já prediz aqui a sua morte, que ele sofra e seja rejeitado por essa geração. E aí ele vai falar, já fazendo aqui um paralelo com o Apocalipse, ele vai falar de alguns apocalipses que aconteceram anteriormente. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Fazendo menção que o dia final será mais ou menos como o dia de Noé, e pelo que a gente leu aqui, vai ser exatamente isso. Hoje, o mundo está em festa, bebendo, comendo, se casando, se separando, se casando de novo, e ninguém está nem aí para as palavras de Deus. Então vai chegar um dia que o dilúvio vai chegar um dia em que a terra verá Jesus voltando e se encerrará tudo. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu e destruiu a todos. Mais um exemplo de Apocalipse que aconteceu. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será estirada e a outra deixada. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Então ele fala aqui que Jesus virá num momento de rotina, onde as pessoas estão trabalhando, dormindo, e de repente, Jesus voltará. E que apenas alguns serão levados. E por coincidência, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. O prefeito Eduardo Paes, na parte da tarde, soltou um comunicado sobre chuvas que viriam na madrugada de sexta para sábado, na madrugada de quinta para sexta, e dando um alerta muito grande de que seria uma chuva realmente pesada para as pessoas não saírem de casas e tal. E lá no trabalho começou-se já o burburinho, libera as pessoas porque tá vindo a chuva e tal, e vai ser uma chuva para as pessoas não ficarem pelo caminho e tal, liberar as pessoas. E o que está acontecendo nesse momento? Um grande clima de apreensão sobre essa chuva que vem, principalmente para as pessoas que moram em área de risco. Devem estar bastante preocupadas, algumas até talvez saindo de casa, esperando essa chuva que vem. Escolas cancelando aulas para que não haja deslocamento, essas coisas. Então existe uma grande apreensão diante de um aviso sério. E aí vem a minha pergunta. Por que não reagem da mesma forma com essa palavra que está pregando, que se aproxima do dia em que Jesus voltará e julgará a todos? A resposta é simples. Se não existe temor nesse dia, se as pessoas continuam vivendo de qualquer forma, sem se atentar para que Jesus está às portas e virá como um trovão de uma hora para outra e pegará muitos desprevenidos, é sinal do quê? Que não se acredita nessa volta. Que não se tem fé de que isso realmente é verdade. Porque todo mundo está levando fé que as chuvas virão. Então estão acreditando nas palavras do prefeito, mas não fazem o mesmo nas palavras de Jesus. Por quê? Porque não acreditam. Se acreditassem que Jesus virá de uma hora para outra, que vai pegar muitos desprevenidos, a pessoa não estava andando por aí desprevenida. Ela estaria com muito medo. Essa parábola tem esse significado, mas só para fins de conhecimento, existe uma outra linha de pessoas que entendem que essa história, na verdade, não é sobre a segunda vinda, mas sobre um alerta ao povo sobre o massacre romano que viria. Então aqui Jesus ele faz menção sobre apocalipses do passado, Sodoma e Gomorra, Noé, para falar de um outro apocalipse que viria, que seriam os romanos destruindo Jerusalém. Que essa tormenta que aconteceria seria justamente os romanos destruindo a cidade, que eles viriam em um dia comum, em um dia que teriam pessoas dormindo, teriam pessoas no campo trabalhando, e que aconteceria um massacre em que uma pessoa estaria trabalhando e estaria vendo que seu
amigo estaria sendo morto pelos romanos que estariam vindo, e fazem um alerta aqui para que quando esse dia chegasse, você não tentasse recolher seus bens e tal, para que você fugisse de imediato, como fala aqui, se você estiver no telhado, não desça para pegar seus bens, não, você já foge, e que, de fato, isso aconteceu. Isso aconteceu, como eu já disse, em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Então, alguns interpretam que essa seria realmente a mensagem a ser dita e não a mensagem da segunda vida. Quem está certo ou quem está errado, eu acho que isso é menos importante, porque existe sim uma boa interpretação para as duas. E nenhuma das duas é mentira. Então, podemos ficar com as duas. Mas para nós, o mais importante não é a questão dos romanos, é justamente a questão da segunda vinda. E o aviso que fica aqui é: fiquem atentos, porque Jesus está voltando. E não vai vir avisando, dando contagem regressiva. Ó, faltam 10 dias, faltam 9. Não. Ele vai vir no momento que ninguém espera. É isso por hoje, gente. Como eu disse, ao encerrar o vídeo, não esqueça, dê o like aí pra gente aumentar o engajamento do vídeo. Não esqueça, terminando o vídeo, para 5 minutinhos, vamos trazer à memória o que Deus já fez de bom pra gente durante esse ano. Vamos agradecer, vamos ser gratos aos presentes que Deus nos dá. Fiquem com Deus.